Já pude assistir a nova obra Um Lobo Entre os Cisnes, filme nacional, e aqui vem minha crítica. Oi, eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Um Lobo Entre Cisnes conta a história de Thiago Soares, um famoso dançarino, uma pessoa que é conhecida no mundo do balé, e toda a sua jornada inicial. Ele, que inicialmente gostava muito de breakdance, etc., embarca numa jornada para justamente obter alimento, obter uma casa, algo consolidado economicamente, e com isso se depara com o balé, uma dança que vai o ajudando nessa questão, mas vai provocando a experimentar novas coisas, como justamente conhecer mais desse mundo do balé, etc., o que o mesmo antes tinha preconceito. Afinal, será que Thiago achou o seu verdadeiro amor na dança, sendo esse o balé, ou será que Thiago voltará ao breakdance e largará tudo isso, mesmo tendo suas economias envolvidas? O que será que acontecerá nessa narrativa? O Lobo Entre Cisnes conta uma história real, do Thiago Soares, grande dançarino aí, conhecido mundialmente, se eu não me engano. Ele foi em diversos eventos por aí pelo mundo, principalmente na Rússia, se eu não me engano em Paris, etc. Ele é bem renomado, bem reconhecido nesse mundo. Eu não o conhecia particularmente, mas ele é bem reconhecido. E justamente conta toda a sua narrativa e sua trajetória, como ele foi descoberto nesse mundo do balé e como ele começou, etc. De fato, é uma cinebiografia que tem seus elementos, suas estruturas iniciais, assim como todas as outras, Vai contar a história de como um astro chegou no seu apogeu, na sua altura máxima, no seu suprassumo de fama e ascensão social, De fato, é uma narrativa que vai contar tudo isso que já sabemos, de outras cinebiografias, só que, neste caso, em relação ao Thiago Soares em si. Mas isso não é demérito algum, não. Muito pelo contrário. Mesmo sendo uma narrativa simples, um filme pode apresentar, de fato, muitos outros elementos que consolidam um filme que pode ser ruim, médio, etc., como um ótimo, um bom filme, que é o caso de Um Lobo Entre Cisnes. Eu já posso dizer aqui que eu gostei bastante da obra, e eu sempre friso isso, principalmente quando a gente fala de cinema nacional, que eu gosto, etc., no início do vídeo, porque eu acho justo você, como espectador, já ver a opinião de que se eu gostei ou não da obra, etc., para talvez se empolgar de assistir, de ir lá comprar seu ingresso. Porque Um Lobo Entre Cisnes, apesar de ter essa narrativa, essa estrutura de narrativa convencional, ele, de fato, é um filme que é lindo em direção artística e direção em geral. Você acompanha a história do Thiago por diversos meandros, diversas fases de sua vida, O filme tem vários jump cuts, que é quando o filme, através da sua edição, ele pula diversos anos da vida de uma pessoa, Corta de uma cena para outra, se passaram anos, etc. Então aqui temos diversas passagens da vida de Thiago. Não é um filme que, assim como diversas outras cinebiografias, está interessado em um recorte. Ele não está interessado nesse recorte, porém, ele de fato segmenta diversos laços, diversos contos da vida de Thiago e como justamente ele chegou nesse auge dele. E é muito interessante como o filme faz isso. Ele trabalha tudo isso de uma maneira extremamente leve. É um dos filmes recentes que eu assisti mais leve, mas que mais compreende sua leveza. Eu não me senti em nenhum momento atacado pelo drama do filme ou coisa do tipo, Tem diversos filmes, diversos dramas, principalmente norte-americanos, que eles fazem de tudo para fazer o espectador chorar ou sentir um vazio, coisa do tipo. Um Lobo Entre Cisnes não faz nada disso, e é justamente por isso que eu gostei. Ele é um filme leve que, mesmo falando de temas extremamente específicos e absurdos sociais em si, ele consegue, de fato, dar o tom que a narrativa precisa. Aqui temos uma história de alguém que sucedeu na vida, de alguém que foi lá e alcançou o seu auge, Inicialmente ele tinha certos preconceitos até com a sua própria arte, com a própria forma de trabalho do mesmo, mas ele vai superando isso e vai cada vez mais superando. É uma história sobre sobre autodescobrimento, Thiago Soares se descobrindo. No mundo de balé, nesse mundo que é muito segmentado e que tem diversos estigmas.
Então, justamente por retratar essa fase de autodescobrimento, eu acho que o filme em si, ele tem muito dessa ideia de levar tudo numa leveza só. É uma jornada do herói de Thiago Soares, porém, essa jornada do herói, mesmo apresentando elementos como, claro, AIDS e diversas coisas que aconteceram no período em que Thiago Soares estava, né, iniciando sua carreira, tudo aqui tem uma leveza, é um filme muito leve e que traz essa leveza na sua linguagem, na sua direção e direção de arte. Tudo aqui nesse filme é preenchido com cores extremamente estonteantes que praticamente cegam o espectador, mas essas mesmas cores, elas dão todo o tom do filme que ele justamente precisa. É um filme que tem uma brasilidade consigo próprio, né? Toda essa leveza, mas não só isso. Ele é leve e sabe usar das cores de um tropical para contar também essa narrativa, que mesmo tendo os seus fatores internacionais, né, como eu já disse, ele vai para a Rússia, etc., ainda mantém sua nacionalidade intacta. Mas esse filme aqui, ele se sobressai de fato em suas encenações. O que aqui ele se faz de leve no roteiro, etc., ganha muito e mais muita profundidade quando o Dario Grandinetti, o ator que faz o mestre, por assim dizer, de Thiago Soares, e também pelo ator Matheus Abreu, que interpreta de fato Thiago Soares. Tudo aqui trabalha, né, na relação dos dois, uma relação quase rítmica. Né? O filme é sobre dança, é sobre esse balé, é sobre sentimento, né? Sentimento na dança, né? Toda a composição do filme mostra isso, as cores, etc., né? As edições, os cortes, tudo é quase uma espécie de endeusamento do balé que aqui ocorre, endeusamento dessa dança aqui. Mas, não somente isso. O balé aqui também serve como uma espécie de força-vetor do relacionamento entre o seu mestre, né, o Dino, no filme, que é interpretado pelo Dario Grandinetti, como eu já tinha falado, e pela justamente relação com o Thiago. Tudo aqui mostra justamente como o balé, essa relação, dá um senso familiar para essa pequena família, quase, que Thiago fez com o Dino. Dino respeita Thiago, assim como Thiago respeita Dino, mesmo que suas relações tenham, né, justamente, de tempos em tempos elas se deterioram, eles brigam, etc. Mas, de fato, como esse é um filme que justamente tem essa leveza no seu ar, tudo aqui parece ser resolvido. Thiago cai, mas se levanta, se reergue. Você nem fica, de fato, preocupado se ele vai conseguir, porque o filme sabe que, de certo modo, ele vai. E justamente por essa leveza eu acho que tem uma poesia na forma como tudo aqui é dirigido, né? Justamente esses tons mais alegres, né? Principalmente indo em contrapartida com um cinema hoje em dia mais cinza, esse filme aqui apresenta diversos tons claros, cintilantes, né? É de fato um filme que está se apresentando as cores, assim como o balé e assim como as danças que o próprio apresenta, né? Afinal, Thiago está entre o breakdance e o balé, né? Como eu já tinha dito nessa história, o Thiago não sabe muito bem qual dança se firmar e eles justamente trabalham muito bem a relação, esse embate interno do Thiago através do uso das cores, né? O breakdance representado por cores mais amarelas, noturnas também, e o balé cores mais claras, tipo azul claro, etc., né? Esse embate está muito em voga no filme, porque é justamente um personagem que não sabe onde estar, e Matheus Abreu consegue fazer isso com perfeição. Ele de fato parece apresentar duas personalidades diferentes em certas instâncias, né? Quando ele está no breaking dance, ele é mais alegre, contente, menos focado, mais energético, mas quando ele se transfere para o balé, ali ele cria um senso de importância, até certa irritação, mas ele de fato se mostra contente com o que ele está fazendo, né? Então, tudo aqui no filme consegue trabalhar esse embate entre danças, esses embates culturais e, de fato, essa jornada de ascensão do Thiago. De fato, como ele chegou lá e, claro, com toda essa leveza, como eu já disse, que está em voga no filme. É uma obra que não tem medo de apresentar o que acha belo e o que acha intrigante. Ela, de fato, sabe como concatenar suas ideias, como mostrar e apresentar essa narrativa simples, mas ideal, né? De fato, a jornada de um grande dançarino. E como ele chegou lá, sem firulas, sem reinvenções, algo simples, prático e que, de fato, através da sua direção,
consegue mostrar toda a beleza que tais danças, tais culturas e tal história podem causar. Mesmo sendo a tal jornada do herói, que já foi apresentada em diversas instâncias e em diversas mídias, aqui, mais uma vez, Um Lobo Entre Cisnes consegue dar o tom necessário para essa história de herói e transformar o que poderia ser médio, justamente o que eu disse, ruim, etc., em algo bom. Em um filme que consegue se autocompletar, né? Ele se autocontempla e ele de fato ergue tudo que ele se dispõe a erguer. Essa leveza, esses tons heróicos dos personagens, essa relação quase paterna que Dino tem com o Thiago, etc. É um longa que sabe onde ir e é o que chegar. Então eu vou colocar aqui para Um Lobo Entre Cisnes numa nota 7.5 de 10. É um longa que, de fato, eu disse, ele não se reinventa, ele não tenta fazer algo inovador, mas ele não precisa. Ele é leve, ele é soturno na sua beleza, ele, de fato, sabe conseguir concatenar tudo que ele se propõe a ser, e eu fiquei encantado por esse filme. Eu gostaria muito que mais pessoas conhecessem, mais pessoas assistissem também. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe, comente. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!